Então, ele desencarnou muito mais velho, então, né? Muito mais velho, que a gente tem o costume de falar com 33, mas na verdade o Emmanuel revela no há 2000 anos que a crucificação se deu no ano 33. Se ele nasceu no ano 5 a.C., foi por volta de 38. Exatamente, né? Muito interessante. São fatos. Então existem revelações importantes, de peso, que nos auxiliem na interpretação do Evangelho, nas obras psicografadas pelo Chico? Isso é uma coisa interessante, porque a gente pode imaginar que a espiritualidade está apenas fazendo curiosidade, satisfazendo a nossa curiosidade. E não mas é isso, com certeza. Não é né? isso, não é isso. Tem um objetivo por trás de tudo isso. Tem todo um propósito e quando eles revelam esses fatos, eles estão resolvendo grandes enigmas do estudo do Novo Testamento. Para a gente ter uma ideia, vou dar um exemplo. A obra Paulo Estevão. Emmanuel dá todos os dados, todas as datas da cronologia do primeiro século do cristianismo, principalmente da vida de Paulo. Alguém pode se perguntar, por que ele faria isso? Os pesquisadores têm dúvida de que algumas cartas sejam ou não de Paulo. Por que eles têm essa dúvida? Porque algumas cartas, por exemplo, carta aos Hebreus, 1ª e 2ª Timóteo, carta a Tito, eles acreditam que não sejam de Paulo porque não se encaixam na cronologia da vida do Paulo. Mas acontece que a cronologia que eles têm, segundo a informação da espiritualidade, é uma cronologia equivocada. Quando nós analisamos a cronologia dada por Emmanuel, nós vamos perceber que cada carta dessa se encaixa naquela cronologia dada por Emmanuel. Isso é importantíssimo. Aquilo que poderia parecer que não era de Paulo, é de Paulo. Muito interessante. E ele conta no livro Paulo Estevão detalhes sobre cada carta. E chega a afirmar que as cartas foram ditadas por Jesus, do mundo espiritual, usando como intermediário Estevão. Isso é fantástico, porque mostra para a gente a necessidade do estudo das cartas de Paulo e de que o conteúdo daquelas cartas procede da esfera do Cristo. Muito interessante, inclusive, se nós formos analisar os Atos dos Apóstolos, você poderia nos trazer algo sobre isso? Isso é muito interessante. Eu costumo comparar o livro Paulo Estevão como se fosse o making-of de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, que era acompanhante de Paulo, narrando detalhes da história do cristianismo apostólico, do primeiro século. Mas cheio de lacunas, porque o objetivo dele não era de ser um historiador. Quando nós reunimos a informação que está no Paulo Estevão com a informação que está no Atos dos Apóstolos, nós percebemos que eles formam um conjunto. Um é o complemento do outro. Alguns dados que estão em Atos não estão em Paulo Estevão. Outros que estão em Paulo Estevão não estão em Atos. Reunindo os dois, nós temos o quadro completo. E a linguagem do livro Paulo Estevão pode nos auxiliar na compreensão da linguagem empregada por Lucas no Ato dos Apóstolos? Esse é um outro ponto muito interessante. Lucas escreveu utilizando a linguagem e a forma de narrar do primeiro século do cristianismo, portanto, uma forma de dizer de 2000 anos atrás. Quando Emmanuel reproduz esses discursos na obra Paulo Estevão, ele o faz utilizando a linguagem de hoje. Então nós podemos comparar como que um fato foi narrado naquela época e como que ele seria narrado hoje. Por exemplo, quando Estevão está sendo martirizado, ele vê Jesus se aproximando dele. Em Atos dos Apóstolos diz assim: eu vi os céus se abrirem e o Filho do Homem à direita do Pai. Emmanuel vai descrever assim: ele viu uma luz no céu e Jesus descendo, vindo até ele. Ele presenciou um fenômeno mediúnico, mas aquilo foi narrado numa linguagem em Atos e em outra linguagem no Paulo Estevão. Tira aquele tom místico que alguém possa emprestar ao Novo Testamento. E nos auxilia na compreensão, sem dúvida. Né? Agora, essa pesquisa tão maravilhosa que você está fazendo, não vai haver nenhuma publicação? A proposta é de publicar pela Federação Espírita Brasileira, no ano que vem, começarmos a publicação. Seria um livro para cada romance de Emmanuel. Está previsto para o fim do ano que vem o livro Renúncia e o Há 2000 anos. O Paulo Estevão nós ainda estamos em trabalho de pesquisa. Ela não está concluída. E a gente acredita que em 2010 já dê para se publicar o Paulo Estevão e o Ave Cristo. Mas a proposta é de todos os 5 romances
com uma pesquisa ampla, mostrando todos esses detalhes, todas essas datas, fazendo essa conjugação para as pessoas. Haroldo, na sua visão, qual o objetivo da espiritualidade superior em nos trazer tantas revelações? Eu acho que tem dois objetivos. O primeiro é contribuir para a nossa compreensão do Novo Testamento, tirando aquela aura mística do Novo Testamento e mostrando pessoas de carne e osso, com suas lutas, na sua missão, no trabalho do Evangelho. E segundo, Emmanuel, deixando tantos dados nos seus romances, ele quis comprovar a imortalidade da alma. Porque esse material não teria como Francisco Cândido Xavier ter acesso a isso naquela época. Prova que foi um espírito, que foi o mundo espiritual quem trouxe aquelas informações. E ele deixa esses vestígios na obra. Inclusive, alguns dados colocados na obra são contestados na época e agora foram confirmados. Só foram confirmados recentemente. Mas como que ele teria acesso a informações que só agora a ciência histórica descobre? Haroldo, como foi que surgiu a sua coluna no Reformador? Yasmin, há mais de 15 anos nós temos realizado uma pesquisa do Novo Testamento. Pesquisa histórica, linguística, abordando vários aspectos. E há aproximadamente uns 2, 3 anos, nós montamos uma equipe de pesquisa, composta por Marco Paulo, Luiz Sérgio, Gilmar e por mim. Eu faço o papel do coordenador da equipe. E nós, cada um com um romance, e eu estava encarregado do Paulo Estevam. E nós reunimos as informações, o grupo troca essas informações, cada um examina o que o outro pesquisou. O Nestor Mazotti ficou sabendo dessa pesquisa. Nestor, presidente da Federação Espírita Brasileira, e fez o convite para que eu escrevesse mensalmente um artigo no Reformador. Demos um nome para a coluna, chamada coluna Cristianismo Rede Vivo, e ele pediu, você, cada mês, publica um pouquinho dessa pesquisa sobre o Paulo Estevam, que está ligado à questão do cristianismo, até que esse material seja publicado em livro de pesquisa. E após isso, continua a coluna, mas abordando outros temas de cristianismo. Muito interessante. Então, qual é o objetivo desse trabalho? Como é que ele surgiu? Nosso maior objetivo nesse trabalho é mostrar a contribuição que a obra Paulo Estevam e as outras obras psicografadas pelo Chico tem para o estudo do Novo Testamento. Sobretudo a obra Paulo Estevam. Como que ela fornece dados, revelações até, que ajudam a interpretar e a montar o quebra-cabeça do cristianismo do primeiro século. Que aspectos da sua pesquisa você poderia contar para a gente? Que revelações você conseguiu captar? Bom, tem coisas interessantíssimas. O Emmanuel começa o livro Paulo Estevam falando que as ruas de Corinto eram suntuosas. A equipe de pesquisa conseguiu entrar em contato com o escavador-chefe de Corinto, um americano que coordena as escavações em Corinto. E ele começou a mandar material para a gente, indicar obras, e nós descobrimos que as ruas de Corinto eram de mármore. Então, quando o Emmanuel diz que eram suntuosas mesmo, ruas de mármore. Mas não se restringe a só essas curiosidades, não. Por exemplo, a maioria dos pesquisadores diz que a Epístola aos Hebreus não é de Paulo de Tarso, porque a linguagem é diferente, aborda temas que não são temas típicos do Paulo. E na obra Paulo Estevam, o Emmanuel diz que foi a única que ele escreveu sozinho, porque todas as outras ele ditava e outras pessoas redigiam, mas essa aos Hebreus foi a única que ele pegou a pena e escreveu de próprio punho. Daí a diferença de estilo, porque não era ele que estava escrevendo, os outros ele só ditava, e esse era ele que estava escrevendo. Né? E dirige ao povo dele, ao povo hebreu, por isso a mudança de tema tão específico. Isso é muito bonito, porque mostra a espiritualidade valorizando as obras do Novo Testamento e chamando a nossa atenção. Não tem nada que tem que ser tirado, não. Nós precisamos ampliar as nossas informações para estudar o Novo Testamento.